Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe neste momento grandioso, gracioso, na presença de Deus. Vou fazer uma oração e em seguida a palavra. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Senhor, pela tua graça, pela água que o Senhor derrama sobre nossas vidas, pela fonte que jorra em nós, ó Pai. Ó querido Deus, a tua presença é graciosa, grandiosa. Vem, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, nos dando força para que possamos, ó Senhor Deus, compartilhar da tua alegria. Pai, da nossa alegria, que é a tua presença. Grande Deus e Pai, nos abençoa e nos fortalece em nome de Jesus. Neste momento, a missionária Ruth trará uma palavra para você. Amém? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para nossas vidas. E que se encontra lá no livro de João, capítulo 4, uma palavra conhecida que é sobre a mulher samaritana, que diz: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceres o dom de Deus, a quem é que te diz: Dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo, pois onde tens a água viva? És maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Disse-lhe Jesus: Vai e chama o teu marido e vem cá. Amém, amados? É uma palavra muito conhecida, um texto muito conhecido da palavra do Senhor, né, que fala sobre a mulher samaritana. Uma mulher que não conhecia a vontade de Deus, não conhecia a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ela estava ali numa hora que dificilmente ela ia encontrar alguém, né? Por ela ser samaritana, ela era considerada uma mulher separada dos judeus. E a Bíblia diz que Jesus estava na Judéia e ia para a Galiléia, e era necessário Jesus passar ali em Samaria. E a Bíblia diz que os discípulos de Jesus estavam muito cansados. Seus discípulos estavam com fome, mas Jesus estava com sede. E a Bíblia diz que Jesus ele vai para a cidade, um povoado chamado Sicá, né, onde habitava ali a maioria dos judeus.
E Jesus ele vai à fonte de Jacó e quando Jesus chega naquele local, ele encontra aquela mulher tirando água. Aquela mulher era uma mulher samaritana, uma mulher separada, né, dos judeus. E quando Jesus pede água àquela mulher se assusta, né, porque os judeus não falavam com aquela mulher. Então ela diz para Jesus assim: como é que tu és judeu e me pede água? Mas para Jesus não existe separação. Jesus estava ali naquele local, não só com sede, mas Jesus estava querendo ali, né, derramar a própria água que existia dentro dele. Que era uma água que ele diz na sua palavra que não jorra, né, de uma fonte que jamais ela seca. E a palavra do Senhor diz que Jesus ele pede água àquela mulher, né? E Jesus começa a dialogar com aquela mulher, porque Jesus queria alcançar, né, o coração daquela mulher. E no verso 7 ela diz assim, e Jesus disse-lhe: dai-me de beber. Dai-me de beber. Jesus queria tirar algo daquela mulher, queria tirar alguma coisa, né? Queria conversar com aquela mulher, queria mostrar a ela a verdadeira água que o Senhor tinha para ela. Quando Jesus pede água a ela, né, ela se assusta, né? Porque era costume dela estar naquele poço nessa hora, né? E jamais ela encontrou alguém, principalmente um judeu, né? Como ela diz: como tu pedes água a mim, que sou uma mulher samaritana e tu és judeu, né? E Jesus disse para aquela mulher: se você soubesse, se você entendesse, se você quiser aceitar a água que eu tenho, né? Se você quisesse conhecer o poço que eu tenho, né? Que é de uma água que jamais vai secar e jamais você vai deixar, né, de beber dessa água. Aquela mulher ficou interessada. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar água e o poço é fundo. Onde tens a água viva? Ela queria ver aonde era essa água viva, né? Ela sabia que aquele poço era fundo. Jesus não tinha nada nas suas mãos para tirar aquela água, mas Jesus tinha essa água dentro dele. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava ali, não com sede humana, mas ele estava com sede de entregar a água viva àquela mulher, de ganhar aquela alma para Jesus, né? O próprio Jesus estava ali oferecendo uma água viva para aquela mulher. E ela diz assim: és tu maior do que Jacó, o nosso pai? Talvez ela não tivesse conhecido Jacó, mas a história contava a ela que aquele poço era de Jacó, que Jacó tinha bebido daquele poço, que os seus filhos tinham bebido, que os gados dele tinham bebido, né? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Jesus estava dizendo o quê para aquela mulher? Que aquela água era uma água comum, né? Era uma água que aquele poço a qualquer momento poderia secar. Ela poderia chegar num momento, né, e procurar água naquele poço e não ter. Mas Jesus continua dizendo: mas aquele que beber da água, que é no verso 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele, quer dizer, se fará na pessoa, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É essa palavra que é uma palavra forte e poderosa. O histórico daquela mulher, né? Uma mulher samaritana, uma mulher que vivia com a sua vida impura, né? Uma mulher que vivia totalmente separada. Uma mulher que, para encher suas vasilhas de água na sua casa,
ela tinha que sair numa hora escaldante, né? Uma hora difícil acesso a chegar no poço, mas era a única hora que essa mulher poderia sair. Mas Jesus, naquele momento, Jesus veio trazer a luz para aquela mulher. Não só a água a jorrar na vida dela, mas Jesus veio trazer a luz, né? Abrir a sua visão. A história, o histórico daquela mulher na região não era um histórico, como eu posso dizer, amigável. Porque aquela mulher já tinha tido 5 maridos e o 6º não era dela. Então o histórico daquela mulher era um histórico meio que perturbador. Talvez aquela samaritana nunca tinha sido feliz, né? A vida dela era muito perturbada, né? Cheio de impuros, né? Na vida dela. Era algo que ela não conseguia se libertar. A história ela veio, né, à fonte de Jacó e ela veio buscar uma simples água, como ela fazia, eu acho que todos os dias. Mas naquele dia, Jesus, mesmo cansado, como a palavra do Senhor diz, era necessário. Esse necessário é muito poderoso. Era necessário Jesus estar naquela fonte. Era necessário Jesus marcar encontro com aquela mulher. Era necessário Jesus dar àquela mulher a fonte de água que nunca ia secar. Era necessário Jesus estar naquele lugar, né, naquela hora, para entregar àquela mulher algo que ela nunca possuiu. O poder da palavra, a água, a presença do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que o histórico ela veio à fonte, o poço de Jacó em Sicar, para tirar água. Jesus, que estava descansando ali, pediu a ela que lhe desse de beber. Esses são os históricos. Ela ficou surpresa, porque ele falava com ela. Imagine uma pessoa que ninguém falava com ela. Uma vez ele era homem, Jesus era homem, Jesus era judeu, olha só. E ela era uma mulher samaritana. O histórico, né? Jesus conversou com ela e ofereceu água viva. Ninguém conversava com aquela mulher, ninguém oferecia nada àquela mulher. Mas no primeiro encontro que ela teve com Jesus, Jesus mostrou que além daquele poço existia uma água mais poderosa, a qual ela ainda não tinha alcançado. Aleluia! Ela correu sem demora para a cidade, para contar aos outros sobre Jesus, o Messias. Olha só a revelação de Deus nessa palavra. Quando Jesus oferece água àquela mulher, né? Jesus queria tirar algo que estava ali travado dentro do coração dela, que era o pecado. E quando Jesus diz assim, vai chamar o teu marido, ela confessa uma palavra, né? Uma palavra e Jesus ali, ele vê o coração daquela mulher, que aquela mulher era uma mulher de sofrimento, né? Jesus sabia quantos homens já tinham passado na vida dela. E Jesus diz assim, que ele sabe que ela já tinha 5 maridos e o 6º que ela estava não era dela. E ela diz, é tu o profeta, o Messias? Ela começa a indagar e a interrogar, mas nessa hora o Espírito do Senhor já se apoderou daquela mulher. Ela diz, olha, mas os meus pais ensinaram, né? Ela já tinha ouvido falar que para adorar o Senhor tinha que ser no monte. Jesus disse, a hora vem e é chegada,
que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nesta hora essa mulher levanta, entra na cidade. Ela já não entra mais como samaritana. Louvado seja o nome do Senhor. Ela entra como uma mulher ungida do Senhor. Ela começa a falar dentro daquela cidade, que era uma cidade de povos gentios. Ela começa a falar que o Messias, que o profeta está ali e chama o povo. Jesus era necessário só passar por aquela cidade. Amados, é uma palavra forte e poderosa. É uma palavra a qual o Senhor, Ele derramou naquele lugar. Não naquele poço, mas numa vida. É necessário que nesse tempo de muitas dificuldades que nós estamos passando, né? É necessário que a gente possa jorrar essa fonte. Ah, mas eu não tenho força nem de orar, nem de ler a palavra. Mas é necessário que você se levante e receba a fonte que está a jorrar, que é o próprio Jesus entrando no seu lar. Amém, amados? A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe: bem, Jesus, disseste bem, não tem marido. Porque a revelação de Deus, né? Do próprio Jesus para aquela mulher, abriu a visão daquela mulher, abriu o coração dela, para ela enxergar. Porque ela tinha algo escondido dela, né? Ela tinha 5 maridos, mas ela não revelou para Jesus. Jesus que revela a ela. Realmente você teve 5 maridos, mas ela também não tinha dito ao Senhor que ela estava com 6. E Jesus traz a revelação para aquela mulher. E o 6 que tu estás não é teu. Eita Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. No versículo 28 diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver um homem que disse tudo quanto tenho feito. Olha só, porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amados, é uma palavra poderosa. É necessário que nós possamos nos levantar nesse tempo difícil. É necessário, sim, que você possa orar e buscar o Senhor em todo o tempo. Ah, mas nós estamos tão fracos, mas é necessário, porque Jesus, Ele está com sede para derramar água na tua vida, para derramar a fonte que jorra na tua família, na vida dos teus, na vida dos teus vizinhos, na vida desse povo que passa aí próximo da tua casa. Jesus está com sede. Amém? E Jesus quer jorrar essa água na sua vida nessa noite. Eu agradeço a Deus essa rica oportunidade de estar trazendo essa palavra. Eu quero deixar uma lição de vida. Todas as pessoas cuja vida foi transformada por Cristo gostam de compartilhar as boas novas. Então compartilhe as boas novas do Senhor. Compartilhe, né, nesse tempo, né, de que tem muita gente angustiados, que é momento de você compartilhar as boas novas de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe e tenha um momento de paz.